Você já se perguntou o que realmente significa o amor, segundo a Bíblia? Não estou falando de paixão, nem de desejo, tampouco daquelas palavras vazias que muitos usam sem sequer compreender. Estou falando de algo muito mais profundo, mais transformador, mais divino, o tipo de amor que, quando entendido de verdade, cura feridas da alma, liberta da culpa, restaura o espírito e reescreve destinos. A Bíblia chama esse amor de ágape, amor incondicional, perfeito, celestial. Mas me diga, quantas vezes você sentiu esse tipo de amor na sua vida? Quantas vezes você deu esse amor sem esperar nada em troca? Napoleon Hill, autor do polêmico e revelador livro Mais Esperto que o Diabo, ensina que o amor é, atenção agora, uma força emocional criadora. Sim, para Hill, o amor é uma das vibrações mais altas do pensamento humano. É capaz de abrir portas no invisível, mudar o que parecia impossível. Mas há um detalhe que poucos percebem: o amor, o verdadeiro amor, não pode existir onde há medo, não pode florescer onde há dúvida, e jamais nasce em uma mente que, como ele mesmo dizia, se tornou presa da hipnose do medo. Você sente isso? O mundo, nossa geração, nós, estamos sufocados pelo medo. Medo de perder, medo de não ser amado, medo de falhar, medo de sermos nós mesmos. E quando o medo comanda, o amor se esconde. Mas a Bíblia, assim como Napoleon Hill, nos convida a sair dessa prisão mental, a libertar nossa mente das correntes invisíveis do medo e mergulhar numa experiência de amor que começa dentro de nós. Você está preparado para essa jornada? Prepare-se, pois nos próximos minutos vamos explorar o que a Bíblia realmente diz sobre o amor e como esse amor pode, literalmente, mudar a sua mente, sua vida e seu destino eterno. Mas antes, respire fundo e pergunte a si mesmo: você sabe o que é o amor ou apenas acha que sabe? Você já ouviu essas palavras antes? Mesmo que eu fale a língua dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa, ou o sino que retine. 1 Coríntios capítulo 13 é talvez a definição mais poderosa de amor já escrita, e ainda assim, quantos realmente param para refletir sobre o que isso significa? Pare comigo agora, deixe o mundo lá fora e escute com o coração. A Bíblia diz que o amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha. Você consegue imaginar um mundo, um lar, uma alma vivendo assim? Essa descrição bíblica não é apenas poética, ela é um mapa, um caminho mental que conduz à paz, à clareza, à verdadeira liberdade emocional. E sabe o que Napoleon Hill dizia sobre liberdade? Que ela começa na mente. Sim, para Hill, o verdadeiro prisioneiro não está atrás das grades. Está preso nas ideias que aceita sem questionar, nos sentimentos que cultiva em silêncio, nos medos que alimenta dia após dia. E é aí que o amor entra como chave de libertação. Porque o amor de que fala a Bíblia não é um sentimento passivo, é uma decisão vibracional. Amar é um ato consciente de elevar a frequência da sua mente. Quando você ama, você não apenas sente, você emana, você emite uma força que atrai, conecta, cura. E Napoleon Hill alertava para algo profundo. As emoções mais intensas são as que mais rapidamente gravam ideias no subconsciente, e o amor é uma das mais poderosas delas. Ou seja, quando você ama de verdade, você molda sua realidade com base nessa energia. Então me diga, se o amor tem esse poder, por que ele ainda parece tão escasso? Será que estamos confundindo amor com apego, com dependência, com desejo? A Bíblia continua: o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Isso não soa como fraqueza,
Isso é força, é domínio próprio, é maturidade espiritual, e Napoleon Hill chamaria isso de controle emocional criativo, a habilidade de manter seu centro, mesmo quando tudo ao redor está em caos. Essa é a marca do verdadeiro amor, não o que você sente, mas o que você decide manter, apesar de tudo. Você já percebeu como o medo se disfarça? Ele raramente se apresenta como medo. Às vezes, ele vem como preocupação, outras vezes como cautela, ansiedade, autoproteção, mas no fundo é o mesmo inimigo invisível. E Napoleon Hill foi categórico: o diabo se alimenta do medo. No livro Mais Esperto que o Diabo, Hill descreve o diabo não como uma figura mitológica com chifres, mas como uma força mental que habita aqueles que vivem na indecisão, na dúvida constante, no ressentimento, na raiva e, sobretudo, na ausência de amor. Porque onde o amor habita, o medo não consegue permanecer. A Bíblia confirma isso com clareza. No amor não há medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. 1 João 4:28. Você entendeu isso? O amor não apenas neutraliza o medo, ele o expulsa, como luz que dissipa a escuridão. Mas, quantas vezes você já deixou o medo decidir por você? Quantas oportunidades você deixou passar, por medo de fracassar? Quantas palavras não ditas, por medo de não ser compreendido? Quantos relacionamentos foram sabotados, não por falta de amor, mas por excesso de medo? Napoleon Hill chamava isso de drifting, a deriva mental. Aquela vida levada ao sabor dos ventos, sem direção, sem firmeza, presa na maré dos pensamentos negativos. E quer saber o que mais? Segundo Hill, quem vive assim já está dominado. Mas há um caminho de volta, e esse caminho começa no amor verdadeiro. Não o amor que exige, mas o que oferece. Não o que quer controlar, mas o que liberta. Não o que tem medo de perder, mas o que tem fé no que permanece. Porque o amor, como ensinado por Cristo, é uma decisão espiritual, é agir com compaixão, mesmo quando o mundo só oferece frieza. É manter a fé, mesmo quando tudo diz o contrário. E Napoleon Hill concordaria. Ele dizia que o amor é a mais poderosa das emoções, porque é a que mais rapidamente conecta você com o infinito da inteligência. Ou seja, o amor é ponte entre você e o seu eu mais elevado. E quando você acessa esse estado, você sai do controle do diabo, sai da hipnose do medo, sai da prisão da mente inferior. E então, você se torna livre. Mas está disposto a amar desse jeito? Porque esse amor exige coragem, renúncia, transformação. E o mundo precisa desesperadamente de pessoas assim. Agora que você entendeu que o amor não é um sentimento passageiro, mas uma vibração ativa, uma escolha diária, você pode estar se perguntando: mas como eu começo? Como cultivar esse amor no meio do caos, da dor, da rotina? E é aqui que tanto a Bíblia quanto Napoleon Hill nos dão o mesmo mapa. Tudo começa com a mente. Hill afirmava que os pensamentos têm frequência, têm poder criador e que tudo aquilo que é mantido com fé torna-se realidade. A Bíblia já dizia isso séculos antes. Assim como o homem pensa em seu coração, assim ele é. Provérbios 23:7. Você entendeu? Você não é apenas o que sente, você é o que pensa e repete com emoção. Por isso, o primeiro passo para cultivar o amor verdadeiro é treinar sua mente para isso. Napoleon Hill chamava isso de autossugestão, a prática de alimentar seu subconsciente com palavras e imagens que você quer manifestar. E a Bíblia chama isso de renovação da mente. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Romanos 12:2. Ou seja, você não vai sentir amor verdadeiro se continuar nutrindo pensamentos de rejeição, medo ou egoísmo.
Você precisa reprogramar a base. Como fazer isso? Comece pelas palavras. O que você diz a si mesmo? Nos momentos de dor, você diz, ninguém me ama, ou declara, eu sou amado por Deus e posso refletir esse amor. Você diz, não tenho mais forças, ou afirma, o amor do Criador me fortalece e me guia a cada passo. Lembre-se, o amor precisa ser construído dentro de você, antes de ser oferecido ao mundo. Napoleon Hill dizia, a fé é o estado de espírito que pode ser induzido pela repetição. E isso vale para o amor. Repita, afirme, visualize, sinta como se já fosse real, veja-se agindo com compaixão, perdoando, oferecendo, sem esperar retorno, porque isso é amor verdadeiro. E quando essa vibração se torna constante, você muda, seu ambiente muda, seu futuro muda, não por mágica, mas por alinhamento espiritual. É isso que a Bíblia ensina. É isso que Napoleon Hill confirmou. E é isso que poucos estão dispostos a praticar. Mas você não está aqui por acaso. Se está ouvindo isso agora, é porque sua alma está pronta. Pronta para transcender o medo e viver no amor. Então agora, você sabe, o amor não é um sentimento qualquer. Não é uma resposta emocional temporária. É uma escolha espiritual, um estado vibracional, uma decisão consciente de romper com o medo. A Bíblia grita isso em cada versículo, e Napoleon Hill revela essa mesma verdade em linguagem mental. Ambos dizem, você pode ser livre, você pode amar de verdade, mas precisa começar por dentro, porque ninguém ama de verdade se antes não se liberta dos grilhões invisíveis da mente. E aqui, eu te pergunto, você ainda está esperando que alguém te ame, para então se sentir completo, ou está pronto para amar, mesmo quando não é compreendido? Está esperando que o mundo mude, para então mudar seu interior? Ou vai ser o ponto de luz, mesmo quando tudo ao redor estiver em sombras? Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você já começou a despertar. Talvez uma lembrança antiga, uma dor que pede cura, ou uma verdade que você ignorava, mas sempre soube que existia. Agora você sabe, o amor não é uma teoria, é uma prática, e o mundo está desesperado por pessoas que amam de verdade, pessoas que não fogem, que não odeiam, que não se escondem, mas que se levantam, mesmo feridas, e escolhem amar, como Cristo amou, como a Bíblia ensina, como Napoleon Hill descreveu, na linguagem da mente desperta. E antes de encerrar, deixo uma pergunta que pode mudar tudo. Quem você seria se amasse sem medo? No próximo episódio, vamos mergulhar ainda mais fundo. Vamos revelar o que Napoleon Hill chamou de arma mental suprema e como ela se conecta ao maior mandamento bíblico de todos. Você não vai querer perder. Então, curta este vídeo, compartilhe com quem precisa ouvir essa mensagem e comente abaixo. Qual foi a frase que mais tocou seu coração hoje? Nos encontramos no próximo capítulo de sua jornada de libertação mental e despertar espiritual. Até lá!